Amém. Daniel capítulo 2, a partir do verso 26, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Você conhece bem este episódio, esta situação interessante, em que o rei teve um sonho. Ele ficou impressionado com o sonho. Só que quando ele desperta pela manhã, ele não consegue lembrar nada do que ele sonhou. Deus faz as suas obras de maneiras impressionantes. Por isso, irmão, você pode estar na situação mais adversa. Eu vou repetir, que eu lembro que já disse isso aqui. Deus tem sempre um projeto para te exaltar. Sempre Ele tem. Quem diria que Ele podia exaltar José naquela situação? E quem diria que Ele poderia exaltar Daniel nesta situação? Daniel aqui passa a ser o príncipe de todos os magos da Babilônia, foi engrandecido, foi posto como governador, a mesma situação de José, e ainda indicou os seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, para cargos também do negócio do rei. Enfim, Deus tem sempre uma maneira de alcançar os seus servos e glorificar o seu nome na vida dos mesmos. E Paulo diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Você pode se apossar dessa palavra? Você pode realmente se apossar e dizer assim: eu vou descansar no Senhor, porque o final dessa história eu já conheço, é Deus ser glorificado e ainda me exaltar. Porque o que disse Pedro? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Você não busca a exaltação de si mesmo, mas o teu Deus busca. Teu Deus busca exaltação. Ele quer te exaltar, porque Ele sabe que quanto mais você for exaltado, com o coração humilde, mais também Ele será glorificado. Então, logo aqui Daniel pede permissão para ir à presença do rei, pede um tempo, aí chega lá, convoca os seus 3 amigos para orarem. Olha, eu fiz isso e isso, vamos orar para Deus nos revelar, enfim. E aí então começa, o rei indaga a Daniel: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Quer dizer, o rei já indaga dizendo assim: não é possível, eu sei o que eu estou exigindo, não é possível. Irmão, a Escritura diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se é Ele que fortalece, eu posso tudo. E outro detalhe, esse não é bem um assunto não, mas alguma coisa está me magnetizando para isso. Eu quero ir bem mais à frente. E a Bíblia diz também que não há impossível para Deus. O rei: mas tu pode isso, Daniel? Ou seja, está botando a cabeça a prêmio de graça. Aí diz no verso 27, respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que você exige, nem encantador, enfim, ninguém pode isso aí. Mas no 28, há um Deus no céu, o que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Aqui eu vejo 2 situações nesse verso 28. A primeira é que Daniel fala de uma intimidade de um Deus que ele conhece de uma maneira tão tremenda. Ele tem uma declaração que ele não deixa dúvida para nada. Ele diz: há um Deus no céu que
que revela os mistérios, e fez saber a você o que vai acontecer quando? Nos últimos dias. Então, o que Deus revelou a Nabucodonosor, deu a interpretação a Daniel, se é para os últimos dias, é ainda para tempos futuros, ainda é para frente, porque últimos dias aqui significa exatamente últimos dias. E o que vai ser revelado ali naquela estátua não são governos humanos, são ou não são? Não são revelados ali 4 reinos, e hoje nós vamos ver um 5º reino, um 5º governo. Ali é revelado Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e um 5º reino, que está lá nos pés. Então, últimos dias dos reinos humanos sobre a terra. É isso que a Bíblia está dizendo. Que ali estava revelado naquela estátua as coisas que aconteceriam nos últimos dias, mas ela é representada por uma figura humana, uma estátua. Então são as últimas coisas, ainda Deus permitindo que homens estabeleçam reinos e reinem. Entendeu isso? Então, últimos dias. E aí diz: estando tu, no verso 29, ó rei, no leito teu, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Por que Daniel foi um homem que a Bíblia diz, quando o anjo se manifestou a ele, disse que: Daniel, tu és homem muito amado, muito desejado, você é conhecido nos céus. Mas olha o que Daniel diz diante daquele rei até então ímpio. Depois a Bíblia vai dar testemunho da conversão desse rei, da sua exaltação ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus de Daniel. Mas até aqui então, um ímpio. Olha o que Daniel diz diante desse ímpio, ao contrário do que muitos iriam tentar se exaltar. Eu estou com a revelação, eu sei o entendimento, eu vou dizer: ó rei, eu sou tal, eu sirvo um Deus vivo, você não serve. Não, Daniel não chegou querendo se exaltar. Ele está dizendo: olha, o revelado mistério, não porque em mim haja mais sabedoria do que em todos os viventes. Humildade. Ele não se achava melhor do que ninguém, simplesmente ele está servindo a Deus e deixando que Deus seja Deus na sua vida. Ele está dizendo, e ele começa dizendo para o rei: olha rei, o que tu pediste, ninguém é capaz de fazer isso, só mesmo Deus. Entende, irmão? Daniel cria num Deus do impossível. Esse é o Deus que temos que crer. Daniel pôs a cabeça a prêmio. Quem crê num Deus do impossível põe a cabeça a prêmio. A igreja tem que acordar, a igreja tem que despertar. Que igreja? Estou falando da igreja mundial de Cristo. Ela precisa acordar. Daniel vem com a declaração: há um Deus nos céus que pode revelar isso aí, que nem astrólogo, nem mago, nem sábio, ninguém pode isso aí, mas há um Deus que pode. E Daniel, confiante que havia um Deus que podia, ele foi na presença do rei e disse assim: ó, não mata os astrólogos de Babilônia não, me dá um tempo aí que eu vou trazer essa interpretação. E se ele não traz? Era o primeiro a morrer. Então, você crê num Deus do impossível? Você crê que ele pode te livrar? Não abra mão dos conceitos dele, não abra mão dos princípios dele. Então, no verso 31, tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, ou seja, lançada sem auxílio de mãos
feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então nós já vimos historicamente que esses reinos que Daniel vai depois dar a interpretação são os reinos de Babilônia, que é Nabucodonosor, o Medo-Persa, o de prata, a Grécia, que é o de bronze, e depois, pela sucessão, nós vemos que vem Roma, que é o reino de ferro que domina tudo, esmiuça tudo, e ninguém pode se suster diante de Roma, e as pernas, uma separada da outra. Isso se deu com o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, não há dúvida, historicamente, aí estão esses impérios. Aqui está revelado também a degradação moral e espiritual dos seres humanos. Vê que começa com uma cabeça de ouro e vai parar nos pés e nas pernas de ferro e bronze, ferro e barro, né? Esta degradação dos metais ali empregados também demonstra a degradação espiritual da humanidade e a sua própria rebeldia contra os princípios e conceitos de Deus, como os apóstolos profetizam, dizendo que no final dos tempos haveriam homens cobiçosos, gananciosos, detratores, amantes de si mesmo, aborrecedores de pai e mãe, sem respeito nenhum, enfim, inconstantes e homens levianos. É a lista mais terrível. Isso está representado neste tempo em que a estátua ainda é empregada, qualificando os reinos que ainda estão entregues na mão dos homens. Por isso, a estátua é um movimento que ainda Deus está permitindo homens agirem, homens organizarem reinos, homens se instituírem, homens governarem. Então, diz que do alto uma pedra é cortada, lá no verso 35 diz: foi juntamente esmiuçou o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Que pedra é essa? Cristo, a rocha eterna, Cristo, a pedra angular de esquina, Cristo, né? A pedra sobre quem ele cair será reduzido a nada. Então Cristo é uma pedra que fere quem? Os pés da estátua, fere o último reino, a última organização humana. É desse reino que nós queremos falar hoje, muito especificamente. E Cristo, essa pedra, se transformou em grande montanha. Montanha, monte é símbolo da presença de Deus que encheu toda a terra. De que estamos falando? Do sexto reino instituído sobre a terra. É o reino do milênio. 6 é o número do homem. Jesus Cristo estará reinando com este sexto reino como homem em carne. Os judeus contemplarão nele as chagas que os seus antepassados causaram nos pés e nas mãos quando o traspassaram, pois a própria Escritura diz: todos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram, fazendo referência aos judeus que o traspassaram. Então Jesus estará descendo aonde? No Monte das Oliveiras, conforme diz Zacarias capítulo 14. Então, aqui o que vemos: Jesus se manifestará e instituirá o seu reino, que será o sexto reino de influência sobre toda a terra, como aconteceu com todos os outros 4 que sucederam até Roma, e como acontecerá também neste quinto reino, representado nos pés. Os pés, ali nós vemos 10 dedos, 5 dedos de um lado, 5 dedos de outro. Estes 10 dedos que estão sendo representados pela reunificação do Império Romano do Ocidente, que é o que? União
Europeia. Os teólogos não sabem disso, ou então têm covardia, têm medo de falar que a União Europeia é o berço do reinado do anticristo, e está representado nestes 10 dedos, como também em vários outros 10 chifres que a Escritura nos participa a revelação. Aqui então, Daniel diz no verso 36, este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, é rei de reis, a quem o Deus dos céus conferiu reino, poder, força e glória. E Daniel vai começar a falar dos detalhes dessa estátua e colocar tudo diante do rei Nabucodonosor. Mas o que eu quero que você entenda nesta hora é que os 4 reinos foram destituídos: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Eles deixaram de dominar como dominavam, mas ainda há um domínio do 4º reino, pois ele não foi completamente destituído. A sua influência, que ele é feito de ferro nas pernas, ele passa ainda aos pés, porque os pés também são de ferro e barro. O que é ferro e barro? A Escritura diz, se os teólogos não fossem covardes, eles diriam também, ou então eles são cegos e não enxergaram isso, porque não paga preço do estudo da Escritura e da intimidade do quarto. O ferro e o barro significa: o ferro é o poder político, e o barro é o poder, ou seja, é a religião, é a influência religiosa. O que está dizendo essa estátua? Que no final dos tempos haverá união de política com religião. Ah, então, pastor, está profetizado, haverá a união da política com a religião, então está tudo certo. Não está nada certo, está tudo errado, porque a pedra, Cristo, foi e atingiu aonde? Nos pés, aonde havia a união da política com a religião. Ele destruiu tudo aquele lixo e derrubou tudo. Jesus Cristo nunca aprovou, ele sempre abominou a união de política com religião. Paulo entendeu e disse: quem milita a boa milícia não se embaraça com as coisas do mundo. As coisas do mundo são embaraço. Muita gente já perdeu o ministério, perdeu posição, já perdeu tudo. Por quê? Foi procurar o status. Eu conheci grandes homens de Deus, irmão, que dá pena lembrar. Homens de Deus que, quando pegavam no microfone, era o homem pegar no microfone e dizer a paz do Senhor, demônio já começava a tremer no meio da igreja e cair. Pessoas possessas. Esses homens cometeram a abominação de se transformar candidatos políticos e hoje não prestam nem para ocupar lata de lixo. A política é o maior lixo que existe na sociedade mundial. Quem se envolve com política só resta um caminho: o inferno. Lá está organizado, o 5º reino será esse. Os 10 dedos representam a União Europeia, 10 nações. O ferro representa a política, mas um tipo de política que vem desde as pernas, que é de ferro, e passa aos pés. Esse ferro que vai das pernas para os pés também está representando um domínio católico. Mas, pastor, você não falou que é religião? Catolicismo é só, você não falou que é política, o ferro? Catolicismo é só religião? Não. Catolicismo aparentemente hoje é só religião, mas quando começou não era. O Papa era chefe de Estado. O Papa ditava leis políticas. Ninguém fazia nada. Quem criou essa baboseira de casamento registrado em cartório? Igreja Católica. Foi lei que eles criaram. Claro, tudo uma fonte de arrecadação financeira, mas criaram, são donos da maioria dos cartórios que existem por aí.
Tudo eles criaram com a força política. Hoje eles são mais vistos como um conceito religioso, mas no começo, lá na idade, nos primeiros 200 anos da igreja, quando começou a corrupção, 250, 300 anos, o pontífice, o Papa, não era só um líder religioso, ele era também um chefe de Estado. Você deve meditar em história, buscar alguns livros, que você vai ver isso com muita clareza. Então, o que acontece? Isso passa aos pés, e lá está. O que está nos pés? Todo o conceito de religião, Se você observar aqui, no verso 42, dá uma olhadinha, diz: como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante semente humana, ou casamento, ou ainda aliança, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Ou seja, assim como política não se mistura com religião. Ou seja, será uma influência em que na verdade não será completa, não será total. Porque hoje os pastores estão querendo status, estão querendo posição, estão querendo exaltação, e por mais que eles tenham se vendido à política, nunca serão exatamente aquilo que o Estado espera deles. Eles ficarão devendo, já estão devendo a Cristo e vão ficar devendo ao próprio Estado, e é por isso que quando a igreja for arrebatada e o anticristo estiver com força total, a cauda do traidor, do dragão, que significa traição, a cauda do dragão, se virará contra estes falsos pastores que venderam o próprio rebanho de Cristo para eles. E a Bíblia diz: ai dos que habitam sobre a terra. Nesse caso, a igreja verdadeira, que não se misturou com este lixo, já foi arrebatada. Então, observa que eles se unirão com aliança. É o ecumenismo. O ecumenismo não pede que cada um perca a sua característica. O ecumenismo, ele traz uma palavra de harmonia. Até Bíblias já estão sendo confeccionadas, retirando-se textos que declaram o catolicismo uma abominação, que declaram o espiritismo uma abominação. Até Bíblias assim. Eu entrei na Sociedade Bíblica do Brasil, quando eu olhei na prateleira, eu vi escrito Bíblia Ecumênica. Olha só, na Sociedade Bíblica do Brasil eu vi escrito isso, Bíblia Ecumênica. Foi algo assim que me deu um choque, quase que eu não acreditei. Fiquei parado 5 minutos olhando para aquela prateleira. A corrupção espiritual, meu irmão, está invadindo tudo. Os povos estão buscando uma falsa harmonia, como aqui está dizendo, barro com ferro não mistura, mas vai haver uma aparência, e vão querer manter essa aparência, e quem se levantar contra esta falsa aparência de unidade, esses serão perseguidos, esses serão caluniados, esses serão mortos, esses vão gerar o sangue que Jesus está esperando. São esses. Quando aqueles mártires debaixo do altar dizem: Senhor, até quando não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí foi-lhes dado vestes brancas de justiça, de santidade, e foi-lhes dito que aguardassem um pouco de tempo, até que se completassem o número dos seus conservos, que também, semelhante a eles, ainda seriam martirizados pela causa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus ainda está precisando de mártires, não só lá na Rússia, não só na Irlanda do Norte, não só na América Central, mas Jesus ainda está precisando que seja derramado sangue no Brasil também. Ele está esperando se levantar um exército capaz de banhar esse solo com sangue justo, com sangue inocente,
para que quando ele derramar as suas taças de Apocalipse, ele complete a sua ira contra a humanidade, porque nós fomos chamados para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A pedra está preparada para ser lançada aos pés da estátua, ela já está quase completa, os pés já estão se organizando. União Europeia, e Jesus já está preparado para operar, já está preparado o arrebatamento da igreja, já está preparado, já estão selados aqueles que vão confessar Cristo até a morte, já estão selados aqueles que não vão se misturar. Já estão selados, o Espírito Santo está trabalhando com poder tremendo. Ele já encontrou muitos daqueles que vão derramar o sangue para que Cristo Jesus seja glorificado, porque existe um número de mártires estabelecido por Deus, por isso ele diz: aguardai até que se complete. Então, meu irmão, vai haver uma aliança terrível. Esse será o 5º reino. O 4º reino, ele vai até as pernas, mas a influência do 4º reino passa também aos pés. A influência desse 4º reino de ferro que está na perna e passa ao pé é a influência do reino católico. Ele passa aos pés. E esse 5º reino nos pés é o que vai estar sendo estabelecido, é o próximo a se levantar, é a União Europeia, é reinado do anticristo. E quando o anticristo estiver reinando, Jesus, a pedra cortada sem mão, será lançado, esmiuçará todo o passado, todos os reinos passados não servirão de lembrança para nada, e aquele reino presente do ecumenismo também será reduzido a nada, como a palha que o vento leva. Mas quanto a Cristo, aqueles que o aguardam, diz a Bíblia, nascerá o Senhor como o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. O apóstolo João, depois de contemplar maravilhas de Deus, ele diz: Maranata, vem agora, Senhor Jesus. Mas nos dias, no verso 44, destes reis, o Deus dos céus sustentará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, e nós estaremos nele. Nós quem? Nós que não nos manchamos com aquele barro e com aquele ferro imundo. Nós que não ousamos colocar uma Constituição acima da Bíblia. Nós que não ousamos colocar acima do sangue de Cristo absolutamente nada. Nós estaremos neste reino. Esta pedra sem mão, que é Cristo, sem esforço, porque o Senhor Jesus diz que, Paulo diz que o Senhor Jesus, quando se manifestar com o sopro da sua boca, ele desfará o iníquo, ou seja, o iníquo que Paulo chama é o anticristo. Então Paulo também entendia que a manifestação de Cristo seria quando o anticristo estivesse reinando, exatamente o que nós temos descoberto por esta revelação através da estátua e tantas outras revelações que a Escritura nos tem dado. Então, meu irmão, o que vai acontecer nesses últimos dias? Ecumenismo. Espírito está dizendo para o católico: Deus é um só. Católico dizendo para alguns crentes sem sentido de vida: Deus é um só. Alguns crentes sem vida espiritual dizendo para os budistas: Deus é um só. Outros crentes fracassados dizendo para os hinduístas, ou para os maçons, ou quem sabe até para os candomblecistas e umbandistas, quimbandistas: Deus é um só. Se Deus for um só, se todos disserem que Deus é um só,
o número dos mártires ficará incompleto. Mas o Espírito Santo diz assim: terá um povo que não dirá Deus é um só, mas dirá há um único Deus. E estes completarão o sangue necessário para fechar a história da humanidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus! Ainda há Deus nessa terra. O Espírito desta palavra ainda vive. Vive porque tem encontrado homens valentes. Vive porque tem encontrado homens de coragem. Vive porque tem encontrado aqueles que não se importam se amanhã vão comer ou beber ou dormir. O que importa é que Cristo Jesus seja glorificado. É por isso que ele vive. Porque esta palavra só pode ter vida na vida de valentes. Só pode ser viva quando Deus encontra corações sinceros e sedentos que têm fome e sede de justiça. Mas lá estarão nos pés reunidos, juntos com o anticristo, junto com o poder político do ferro e junto com o ecumenismo dos 10 dedos. 10 não significam somente as 10 nações europeias, mas 10 é um número profético que significa uma operação que abrangerá toda a terra. Então, tem muita coisa misturada nisso aí. Hoje, quando você abre alguns sites das Assembleias de Deus, você já vê lá, abriu o site. Normalmente você abre um site evangélico, o que você espera? Pelo menos logo de cara você vai botar alguma coisa, é um símbolo evangélico, é uma passagem bíblica. Não, o site da Assembleia de Deus, você se depara com um parágrafo da Constituição brasileira. Isto é uma vergonha. Isto é uma queda vertiginosa que não tem mais retorno. Tem algumas igrejas, falar bem alto isso, tem algumas igrejas que você entra e lá dentro tem uma bandeira brasileira, dentro da igreja. Eu não sou brasileiro, meu irmão. Eu não pertenço a este mundo. A escritura que eu tenho, ela diz que eu sou forasteiro e peregrino em terra estranha. Se eu estou em terra estranha, se a Bíblia diz que eu estou em terra estranha, eu não sou brasileiro. Jesus estava no mundo, nasceu na Judéia, nasceu em Belém da Judéia, mas o que ele disse? O meu reino não é deste mundo. Eu não sou deste mundo e vós também não sois deste mundo, porque eu com o meu sangue vos comprei. Se vós fosses deste mundo, o mundo vos amaria, mas porque eu vos comprei com o meu sangue, o mundo vos odiará. É necessário mergulhar na Escritura, é necessário parar, é necessário pensar, é necessário se perguntar: Deus, eu estou no caminho certo? Deus, eu estou no caminho errado? Deus, não me deixa ter a força dos meus próprios passos, nem a conclusão dos meus próprios pensamentos. Dá-me tu, Deus, a direção, e não me poupes a tua revelação. Meu irmão, esta é uma oração que eu faço há tantos anos. Eu digo para Deus: Senhor, eu não quero ter forças para andar se eu tomar um rumo contrário à tua vontade. Faça isso, irmão. Leve Deus a sério. Que muitos estão usando a Bíblia e o nome de Jesus para verdadeiras palhaçadas. Tudo virou show e maravilha. Ninguém mais prega salvação nem inferno. Aliás, eu já tenho dito aqui: quer conhecer uma igreja mercenária? Frequenta lá 1 mês, 2. Se o pastor não tocar na palavra inferno, ele é um ladrão, ele é um mercenário. Porque a igreja verdadeira tem que lembrar ao seu povo que há um inferno esperando todo rebelde. Então, irmão,
sem querermos nos alongar, aqui diz simplesmente, no 45, para concluirmos: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, ou seja, o poder político e os reinos políticos, o bronze, que é a força dos reinos, o barro, que é todo conceito fútil, barato, religioso, a prata é a falsa redenção, é as riquezas das nações, e o ouro é o reinado humano, porque está representado na estátua. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ou seja, eu vejo Daniel dizendo: quer ouçam, quer deixem de ouvir. Amém, meu irmão? É assim que você tem que andar com Deus, irmão. Não vale a pena andar com Deus com dúvida. Para com isso, irmão. Não vale a pena andar com Deus com dúvida. Você precisa acabar com essa dúvida. Na palavra e na intimidade do teu quarto, você tem que andar convicto. Você não tem que parar para pensar em dar resposta, você tem que ter resposta na ponta da língua. As respostas são formuladas lá na intimidade do teu quarto com Deus, antes que o inimigo apareça para te arguir. Quando aparecerem na tua frente, você diz: é assim, assim, assim. Ah, mas outras religiões não pensam assim. Eles servem ao demônio, eu sirvo a Jesus Cristo. Ah, você está dizendo que eu sirvo ao diabo? Serve. Você não pode dizer isso. Posso dizer o que eu quiser. Eu tenho boca, tenho língua, eu sou livre. Sou livre por Jesus Cristo, não sou livre por conceitos religiosos. Eu sigo a palavra, mas todos os caminhos levam a Deus. Eu só conheço um, disse Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que eu creio. Ah, mas eu também sou evangélico. Não é como eu sou. Mas eu também creio na Bíblia, mas não creio como eu creio. Eu também oro a Deus, mas não ora como eu oro. Eu também creio que Deus é o Deus do impossível, mas não creio como eu creio. Amém? Então, fiel, certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Está aí, rei. Agora, faz o que tu quiseres. Mas aí está a resposta. Qual foi o resultado? Daniel, homem valente, vimos desde o começo, foi exaltado pelos homens? Não, não foi exaltado pelos homens. Foi exaltado por Deus, porque Deus o revelou o que ninguém poderia revelar. Irmão, você quer a revelação que ninguém tem? Você quer saber o que ninguém sabe? Você quer botar a cabeça a prêmio e ser glorificado como ninguém foi? O Deus de Daniel ainda é o Deus da igreja. O Deus de Daniel ainda está vivo. E nessa noite o Espírito Santo procura: cadê Daniel? Mas você pode interceptá-lo e dizer: eis-me aqui, Espírito Santo. Como eu costumo dizer, Deus deve sentir muita saudade de Pedro, de Estevão, de Daniel, Misael, Ananias, Azarias. Deus deve sentir muita saudade desses homens, dispostos, determinados, nunca preocupados consigo mesmo. Deus deve sentir saudade desses homens. Mas você pode diminuir a saudade que o Espírito Santo sente deles sobre a terra hoje? Dizendo: capacita-me, Deus, a ser semelhante a Daniel. Capacita-me a ser semelhante a Pedro, que eu possa chegar diante deles e dizer: vede aí, se convém obedecer antes a vós do que a Deus. Porque esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
a não ser o nome de Jesus, e a este nome, diante dele, se curvará todo o joelho, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O Espírito Santo não tem mais Pedro, mas tem a mim e tem você. Não tem mais Daniel, mas tem a mim e tem você. E assim, irmão, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Diante de quem que o rei Nabucodonosor se inclinou? Diz Apocalipse para a igreja verdadeira: eu farei com que todos venham e se prostrem diante de ti e saibam que eu te amo. Lembra aqui que o anjo diz para Daniel: Daniel, homem muito amado. Irmãos, vamos lutar, vamos pelejar e vamos ser muito amados diante dos olhos do Senhor e no serviço do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.